é uma triagem extremamente necessária, porque hoje a gente percebe que o mercado está assim, abarrotado de profissionais do direito. E mesmo com essa triagem, você vê profissionais muito ruins, muito ruins. Então, o teste da OAB não é necessariamente uma qualificação daquele que é o melhor ou não. Oi, eu sou Jamile Bertquigil, coach de carreira, de vida e orientação profissional. E esse aqui é o Profissional Real. Hoje a gente entrevistou a Carolina Sigolini. Ela é advogada, especialista dos direitos da família. Você pode me dar like, você pode assinar o canal se você gostar e você pode compartilhar essa informação. Não desiste no meio não. Vai até o final porque tem muita informação legal. Beijo! A Caroline Sigolini é do direito de família e eu queria que você contasse um pouco da tua história e por que direito de família. Bem, essa é uma ótima forma de começar, é o nosso bate-papo. Bem, a Carol, quem é a Carol? A Carol é uma gaúcha, que mora em São Paulo há 5 anos. Me formei em Direito em Porto Alegre, me pós-graduei em Direito Trabalhista, olha como são as coisas. Comecei com Direito do Trabalho, e na prática eu vi que Direito do Trabalho não me fazia, não fazia com que os meus olhos brilhassem, né? Não era uma atuação que na prática me traria muita satisfação. E aí logo eu fui contratada por um escritório de Direito de Família em Porto Alegre, me apaixonei pela área e comecei a enveredar minha formação toda para esse lado. Então, já em São Paulo, quando eu mudei em 2015, fiz pós em família, comecei a me filiar nas associações de direito de família. Então, hoje eu sou membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um instituto nacional, o IBDFAM. Faço parte da Comissão de Direito de Família, Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo, e comecei a fazer uma formação mais que multidisciplinar para a minha atuação no direito de família. Então, eu comecei a trabalhar com mediação e arbitragem, com gestão de pessoas, fiz uma capacitação também, porque na minha área eu lido com pessoas, eu preciso saber gerir pessoas, gerir comportamentos. Então, eu pensei, por que não transformar uma área que é só do direito numa área multidisciplinar, onde uma pessoa só trabalha com tantas coisas? Porque eu tenho muitas ramificações. E por que direito de família? Porque foi a área que eu encontrei onde eu posso fazer uma diferença efetiva na vida das pessoas. Eu trabalho com a intimidade delas, com as dores delas, que diferente de uma dor tributária, de um imposto não pago, de um processo trabalhista, de um caso criminal, por uma sonegação, talvez. Eu trabalho com casamento, eu trabalho com a dissolução desse casamento, eu trabalho com guarda de filhos, eu trabalho com filhos que não são alimentados pelos pais e precisam brigar por pensão alimentícia. E é uma forma que eu encontrei de estar diretamente na vida da pessoa, mudando o meu papel, não como advogada, mas como operadora do direito, porque essa área me permite uma atuação profissional e um lado social, né? Um lado humano, é poder estender a mão, é poder compreender e me deixa mais par do meu cliente do que qualquer outra coisa. Por isso eu escolhi direito de família. Que lindo isso! Que lindo! Ótimo. Agora eu fico pensando assim, para quem é leigo, Carol, como é que a pessoa que quer procurar um advogado, o que ela tem que observar para ela não cair numa cilada? É claro que entendendo que em toda área tem profissionais bons e ruins, né? Mas tem alguma dica que a gente pode passar? Na minha humilde opinião, assim como qualquer profissional que você contrata, é preciso ter uma empatia na hora de contratar, porque de cara você consegue entender se os valores daquele profissional são os mesmos que os seus. É preciso ter uma conexão com o profissional. Normalmente a gente sente ou não confiança naquilo que a gente escuta. É um lance, eu diria que é um lance de sorte ou azar, mas eu acho que as palavras melhores são de
conexão mesmo, porque assim como na vida, e eu, Carol, pelo menos, eu tenho aquele profissional que eu gosto de cara, que eu não gosto de cara, que eu tenho as minhas dúvidas, que aí eu vou procurar referências, mas de cara é a conexão, é saber que aquilo que a pessoa está falando se encaixa na sua realidade, para o público leigo, e eu sei assim que da minha família que às vezes me relata a forma como você atende o seu cliente, sem o juridiquês, trazendo para uma linguagem mais natural, né? De fazer uma linguagem mais didática no direito, e se tratando de advogado, eu acho que é um ponto que deve ser levado em consideração na hora de contratar. Ótimo isso. Realmente o juridiquês faz toda a diferença, porque quando a gente escuta, né, tem uma hora que você fica assim, não entendi metade do que ele falou, né? Então, é importante, eu acho que até respeitoso que o advogado não fale no juridiquês, né? E explique de verdade o que está acontecendo, porque às vezes o cliente fica constrangido de perguntar. E que tem muita gente que acha que o juridiquês ele te confere uma credibilidade maior, né? Uma pompa, circunstância e tal. Eu não acho isso. Eu acho que quanto mais didático você... Porque assim, o advogado fala juridiquês com o advogado. Sim. Então, numa petição, se dirigindo para o juiz, e muitas vezes isso também não é tão legal, mas de advogado para advogado. Quando você está com o seu cliente, com uma pessoa que não é da área, você tem que ser o mais didático possível para se fazer entender. Porque, às vezes, você passa a mensagem errada. Então, é preciso ter muito cuidado nessas horas. Me fala uma coisa. Quando os meus coaches adolescentes, que na orientação profissional no escritório, quando se fala em direito, se pensa imediatamente em OAB. Isso é um fantasma na cabeça dele. Conta um pouco sobre isso. É tão difícil mesmo? É necessário, eu imagino, que também seja uma prova que faça jus ao conhecimento daquele profissional? O teste da OAB, ele é um fantasma, ele é super temido. Por mim, ele foi temido, acho que antes de 2 anos da minha conclusão de curso, eu já pegava provas passadas para ficar treinando. Muito mais do que uma verificação de conhecimentos, o teste da OAB, ele é um teste psicológico. Muitas vezes ele avalia assim, quem está melhor preparado emocionalmente naquele momento, porque é claro que é uma prova de verificação de conhecimentos, é uma triagem extremamente necessária, porque hoje a gente percebe que o mercado está assim, abarrotado de profissionais do direito. E mesmo com essa triagem, você vê profissionais muito ruins, muito ruins. Então, o teste da OAB não é necessariamente uma qualificação daquele que é o melhor ou não. Ele é necessário, é uma triagem, você precisa estudar super para passar no teste da OAB, mas eu mesma conheço pessoas que são inteligentíssimas, que não conseguiram passar de primeira no exame, porque a questão psicológica, é o medo, é o nervosismo, e esses fatores fazem com que você esqueça aquela coisa que você sabe na prática. Você estudou para aquilo, né? Você tem o conhecimento, mas o medo acaba se transformando num fantasma muito maior do que o próprio exame. E aí te atrapalha, aí você tem um número mínimo de questões para acertar, aí depois tem a segunda fase. A primeira fase da OAB, ela são questões objetivas, né, com alternativas de todas as áreas do direito. Então, trabalhista, penal, direito de família, civil, tudo. A segunda fase, quem passa na primeira, quem acerta o mínimo de questões, vai para uma segunda fase que você consegue escolher qual é a área do direito que você quer fazer uma peça, que é uma petição mesmo. Eu escolhi direito do trabalho na minha época. E aí vem uma historinha, a prova coloca uma historinha para que você, como se fosse você atendendo o seu cliente mesmo. A partir dessa história, qual é a ação competente para entrar? E aí você faz uma peça para avaliar. É difícil, é criteriosa, é super formal, como tudo do direito mas eu diria que é muito mais um teste psicológico do que conhecimento. É preciso estudar, mas é preciso você, naquele dia, estar de bem consigo mesmo é o fator decisivo.